Muito bem. Mostro na 2 e falo na 1. Conversas Cruzadas, recebendo aqui o livro do professor Fernando Rubim, Benefícios por Incapacidade. Daqui a pouco nós vamos falar, porque essa é uma outra matéria também muito interessante. E quem tem benefício por incapacidade desaposenta ou não, são coisas que daqui a pouco nós vamos ver. Mas a professora Sonilde já inscreveu-se do bloco anterior para este. Quando eu digo conversas.cruzadas@tvcom.com.br, segue à sua disposição. Use como fizeram o Jorge Gelser lá de Erechim e o Rafael Breda. Ou, se preferir, venha no Twitter, @conversacruzada. Ou no @RS Cláudio Brito, à disposição de todos. Professora, coloque aí a questão que a senhora levantou. Duas dúvidas, que eu acho que... duas dúvidas são recorrentes, que normalmente eu sou questionada sobre essa situação. A primeira é a possibilidade de qualquer pessoa vir a pensar, mas será que eu que me aposentei há X anos, 10 anos, 15 anos, tenho direito a pedir a desaposentação? A segunda questão, que é uma dúvida também de muitas pessoas, é: uma vez eu requerendo a desaposentação, eu corro o risco de perder ou de ter suspenso o meu benefício que já tenho, atual, até a concessão ou a transformação do novo. Com relação à primeira questão, não são todas as pessoas aposentadas que podem pedir a desaposentação, por óbvio. Essa questão que está sendo discutida são aquelas pessoas que após a aposentação continuaram contribuindo, continuaram trabalhando e contribuindo para o sistema previdenciário. Então vamos por partes. Quem aposentou e não está trabalhando nem contribuindo, só está insatisfeito, como todos os aposentados, pelo que está recebendo, o caminho é outro, é uma ação de revisão. De revisão, mas não de desaposentação. Tá, desaposentação é para quem aposentou e segue contribuindo. Perfeito. Muito bem. Perfeito. Então, essa é a primeira dúvida. A segunda questão é o receio, então, por isso que eu acho que esse número de pessoas pode ser infinitamente superior, que venha, porque tem muitas pessoas aguardando a decisão do STF e aguardando até esclarecer alguns receios. Meu Deus, mas se eu tiver que devolver, depois vão fazer a penhora de meus bens para o pagamento. Então, começa a vir uma série de fantasias, de questões que acabam inibindo a pessoa até de... Por isso, talvez não ajuizem tanto ou estão aguardando. E aí tem uma questão processual importante, dessas perguntas cotidianas de clientes surgem, né? Exatamente isso. Eu tenho uma aposentadoria, vou atrás de outra, eu corro risco de ficar sem nenhuma das duas. Não, isso não existe. O pior que pode acontecer é ficar como está. Agora, a questão processual, vamos supor que, ganhando a ação, o Supremo deu uma de Rei Salomão, digo o seguinte: olha, pode desaposentar, mas tem que devolver. Para 90 e tantos % dos casos não vai valer a pena a devolução. Com a devolução não vale a pena a devolução, porque alguém de repente só veio agora para a nossa assistência, a devolução é aquilo que recebeu enquanto aposentado teria que ser devolvido para começar a conta de novo. Exatamente. Em última análise. Que é uma teoria. É o último dos argumentos do INSS. Uhum. Bom, mas aí surge o quê? Supondo que a decisão seja essa e que o sujeito ganhe, mas tem que devolver. Basta que o seu advogado não execute o comando vindo do Poder Judiciário. Porque o dono da ação é o autor, não é o Judiciário. Ah, mas aí o juiz vai mandar o devolver. Não. Diga a parte se pretende executar. Pede baixo arquivamento, não executa. Exatamente. Não existe execução negativa nesse caso. Não vou desaposentar e, portanto, não vou devolver. Porque hoje no processo civil nós temos a fase de cumprimento de sentença, né? Mas isso não se aplica na execução contra a Fazenda Pública. Que ainda temos o velho rito de 730, cita para embargar, se querer, etc. e tal, precatório. Então, não há que se falar nisso. E sempre haverá oportunidade da parte, representada pelo seu advogado, dizer o seguinte: não há viabilidade, portanto, não quero executar, desse baixa e arquive-se o processo. Então não há esse receio infundado. É muito importante. Dos dois modos, né? Tanto o receio de que, bom, eu vou pedir a desaposentação e vou ter meu benefício suspenso, não há possibilidade. E com relação a esse segundo receio, que seria, bom, eu vou pedir, mas dependendo da decisão, que a gente não sabe, que pode ser no sentido de sim, pode desaposentar, mas tem que fazer a devolução, que aí é o outro receio, teria essa saída jurídica. Então tá, muito obrigado, tchau e bênção. Exatamente. Vou seguir como está. São essas duas questões. E durante toda essa tramitação de alguma tentativa de desaposentação que seja repelida e que tenha que buscar até os tribunais,
segue recebendo a aposentadoria. Sim, a Previdência não susta. Bom, muito bem. Gostaria de fazer uma observação, Brito, que para quem está de fora acompanhando os aposentados, né, a postura do STJ e do STF na matéria previdenciária, ela vem sendo bastante conservadora, né? Foi feita referência à questão da revisão dos benefícios pelos colegas. Provavelmente alguém que está nos assistindo já está pensando no último julgamento a respeito da questão da decadência, que foi um julgamento que afetou cerca de 20 mil segurados que estavam com processos e que realmente perderam o direito de revisar o benefício por tardarem a ingressar judicialmente, né? Há algumas outras decisões enfrentadas pelo STJ e pelo STF em matéria de cumulação de benefícios. Só para explicar, eu me arvoro a tentar traduzir o juridiquês, porque nem todos são da área. Decadência é a perda de um direito por decurso de tempo. Não usou no tempo devido o direito que tinha e vai perdê-lo. É muito parecido com a prescrição. Não é prescrição, mas aí é outra história. Que o povo diz o seguinte: caducou o meu direito. Caducou, isso aí. Caducou, pronto. No prazo da Previdência, que seria um prazo de revisar a renda do benefício em 10 anos, não é? Então, tem algumas das últimas decisões dessas Cortes Supremas, notamos realmente um perfil bastante conservador no que toca a concessão de benefícios aos segurados, né? Mesmo quando a lei ela apresentava alguma dúvida a respeito de uma interpretação se mais favorável ou não, esse realmente argumento do déficit, dos bilhões dos gastos, né? Eles realmente contaminam em boa parte as discussões, né? Acumulação de benefícios. Não, o segurado por regra não tem direito à acumulação, vem entendendo assim os tribunais, né? Revisão de benefício, na sua grande maioria negado o direito à revisão, não é? E a questão da decadência de revisar, não é? O estabelecimento de um limite de tempo bastante... Acumulação de benefícios seria 2 aposentadorias sobre o mesmo sistema? 2 benefícios, não necessariamente aposentadorias. A última discussão foi com relação ao auxílio-acidente, que é um benefício indenizatório que poderia ser acumulado com uma aposentadoria, e nem isso vem sendo reconhecido. O aposentado se acidenta... Fica com alguma sequela. Fica com uma invalidez parcial. Tá. E ao se aposentar, não é? Isso a partir de 97, né? Ele foi fixado que esse segurado, essa segurada, não tem direito mais a receber o valor do benefício indenizatório acumulado com a aposentadoria, né? Então, o receio de quem vai acompanhar o julgamento amanhã é se essa lógica, digamos assim, mais conservadora do entendimento do STF, ele vai se confirmar, né? No meu entendimento, reforço que não, porque o direito, não é, nesse caso da teoria da desaposentação, ele está muito mais visível do que nesses outros cenários, na decadência, na revisão de benefícios tradicionais ou até mesmo na acumulação de benefícios, não é? Agora, tem uma palavra que eles gostam muito de usar, e esta eu não quero ouvir amanhã. É quando estiver terminando o acórdão, o voto que depois vai inspirar o acórdão, pode dizer o ministro, bom, aplique-se a isto como modulação. A tal de modulação, em matéria constitucional, ela é frequente. Então, decide, mas aí modula os efeitos para impedir, por exemplo, a falência da Previdência. É uma saída que a gente tem que ter receio. É verdade, Brito. Essa questão de valer a decisão para o futuro, ter um efeito prospectivo, né? e não retroativo. Ou seja, está assegurado o direito nas seguintes circunstâncias, quando a Previdência disser que tem saldo, por exemplo. Eu até andei pesquisando a respeito disso, Brito. Há uma súmula no próprio STF, que é uma súmula súmula 343, que é bastante utilizada aí pelos processualistas, né? Que fala que quando houver divergência a respeito de um teor da legislação, não é? Realmente as decisões que já foram proferidas, elas ficam resguardadas pela coisa julgada, não é? Isso não afeta quem já foi ao judiciário e já teve uma resolução a respeito disso. Mas o STF, especialmente pelo ministro Teori Zavascki, vem reavaliando essa súmula. A súmula 343 do STF. Vem reavaliando no sentido de determinar efeito retroativo às decisões que o STF entende importantes em matéria constitucional. Por falar nisso, o ministro Teori, lá no STJ, não terá julgado isso aí já? Não, ele não. Ele não era da turma previdenciária, não chegou a ser de turma previdenciária. Então, mesmo com relação à modulação dos efeitos,
não é? Atualmente a jurisprudência do STF ela é hesitante a respeito dessa aplicação da súmula 343. Já foi muito mais firme. É que independentemente disso, provavelmente surgisse uma pletora de ações rescisórias, né? Assim como já houve outros casos na URV e outros tantos, a Previdência baixa um caminhão de ações rescisórias. A ação rescisória é aquela que depois de todos os recursos esgotados reabre uma questão por uma nova ação. É uma nova ação dentro de um determinado prazo para ingressar com ela, em que se tenta rediscutir por um novo processo. Tinha aquela discussão se era por medida provisória, teria passado para 4 anos a rescisória para o poder público, mas não, é 2 anos para todos, né? Para os mortais e para o poder público igualmente. O poder público também tentaria a rescisória. Exato, e tem acontecido em alguns episódios desses julgamentos. Mas, safando o Supremo das decisões negativas, antes da decisão da decadência, o Supremo deu uma bela decisão a respeito da desaposentação ao contrário, que é quando tu voltas ao passado, quando já tinha tempo mínimo, mas não escolheu aquele momento. E, por exemplo, sujeito antes dos 30 aos 35, o homem podia se aposentar por tempo de serviço, que hoje é tempo de contribuição. E ele preferiu optar por esperar os 35. E a matemática hoje mostra que com 32 ele já poderia estar aposentado. Isso não é a matemática, é a lei. E a matemática me demonstra que hoje ele estaria ganhando mais do que ganhou ou ganha hoje com os 35. Então é o direito ao melhor benefício que foi consagrado pelo Supremo. O que estraga essa tese é a questão da decadência. Mas agora vem um novo enfrentamento, que é o direito adquirido versus a decadência. A decadência não é princípio constitucional, o direito adquirido é princípio constitucional. E direito adquirido não tem tempo para ser exercido ou exercitado. Essa é toda a questão. As entidades que congregam aposentados Brasil afora pensam de um mesmo jeito? Sim, a COBAP, que é a Confederação Brasileira, qual a federação, a FETAPERGS aqui do Rio Grande do Sul é filiada, também está participando desse debate como o Animus Curiae e está nessa mesma trincheira, né, na luta na defesa dos aposentados, esperando, né, que os votos de amanhã... Vai ter voz amanhã. Certamente. Sim, vai ter voz amanhã. A sessão continua justamente com a palavra... Bom, o Ministério Público deu parecer não muito agradável. Não, foi horrível o parecer. Horrível o parecer do Ministério Público. Exatamente. Exatamente. Foi até referido já no relatório o parecer do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Foi conservadoríssimo. Exato. Fala em um parágrafo inteiro justamente sobre este argumento de terror. Olha, a falência de todo o sistema vai ruir, etc, etc. Foi citado de passagem e ficou certo que amanhã vai falar como amigo da corte, o Amicus Curiae, a entidades que congregam os aposentados. Sim. Por isso a minha pergunta, inclusive, esta entidade realmente tem o pensamento de todos nacionalmente? É praticamente os institutos de previdência e mais a confederação, as centrais sindicais também, todos estão na defesa da tese da desaposentação. São duas lutas, na verdade, desaposentação e a questão da queda do fator, né? Que tem sido bem representado por essas entidades. E como é que estas entidades veem aquilo que já falamos lá no primeiro bloco, a ideia de quem sabe, e aí por força de legislação, voltarmos a um sistema de contribui depois de aposentado porque segue trabalhando para uma conta que será ao fim, quando aposentar definitivamente, retirada como um pecúlio? Na verdade, esse debate, como o próprio debate do fim do fator previdenciário, nós temos teve toda uma discussão, o deputado Pepe Vargas foi relator antes de ser ministro, então, bom tempo atrás, uma discussão que passa ano e ela acaba não acontecendo, né? Porque, infelizmente, nós somos muito presos à vontade do Executivo. O Executivo é o que determina, né, que põe as cartas na mesa e acaba definindo a pauta do que pode ser feito, né? Então nós somos muito atrelados a essa vontade do Executivo. Essas possibilidades eu acho que elas são muito recentes. A gente sabe-se que tem debates tratando disso, mas não de uma forma definitiva. Na verdade, a gente está esperando, né, ver o que vai acontecer no dia de amanhã, e se existe alguma conversa, amanhã acho que pode ser revelada. Tempo de serviço, tempo de contribuição, a questão é, aposentado
por invalidez, pode cogitar de desaposentar-se? Já voltamos.